O especialista Márcio Teixeira, que projetou a primeira urna eletrônica produzida no Brasil e participou de várias auditorias do sistema do TSE, participou de live promovida pela deputada Bia Kicis sobre o voto impresso auditável e as urnas eletrônicas. O especialista apontou as falhas nos argumentos das pessoas que tentam desqualificar a proposta do voto auditável. Teixeira explicou ainda que há pesquisadores que se debruçam sobre sistemas eleitorais em todo o mundo e que o problema da conferência do voto é objeto de estudos há pelo menos 25 anos. Teixeira mostrou que muitos países abandonaram o voto exclusivamente eletrônico após estudos científicos que mostraram a necessidade de auditabilidade. Ele explicou: já é um consenso científico. Não tem hoje outra forma de auditar que não seja a impressão do voto. Assista. Obrigado, Bia, por ter me convidado de novo. Eu tenho um envolvimento bastante grande com a urna eletrônica. Fui o projetista da primeira urna eletrônica oficialmente feita no Brasil. Participei de várias auditorias. Sou um especialista em software básico e segurança, é exatamente minha área, né? E como é a minha segunda live que eu estou participando, eu vou tentar mostrar algumas coisas diferentes para tentar tornar mais claro para os eleitores, né? Primeiro eu queria só comentar aí, eu também sou mineiro, estou em Belo Horizonte, né? Então os mineiros são maioria aqui. Queria destacar... Desculpa, Márcio, falhou um pouquinho seu áudio, eu só entendi Belo Horizonte aí. Eu sou mineiro também. Estou aqui em Belo Horizonte, né? Eu queria fazer um comentário sobre uma frase aí que o deputado Luiz Lima falou, que é óbvio, né? Que é uma coisa óbvia. Na verdade, já não é um problema técnico, é um problema de bom senso, né? Toda a especificidade que tem a eleição tem várias exigências que nenhum outro processo informatizado tem, cria características únicas na eleição. E uma delas é, por causa do sigilo do voto, só o próprio eleitor pode fiscalizar o voto dele, né? E isso cria um dificultador muito grande que vários especialistas já falaram que não tem outra solução para você verificar o seu próprio voto. Não tem nenhum equipamento que está parado na sua frente que você pode ter certeza 100% que ele está fazendo o que ele se propõe. Eu vou dar um exemplo absurdo, mas é possível acontecer e deixa bem claro. Imagina que você chega para votar em frente a uma urna, que ela é igualzinha à urna do TSE, as telas são exatamente iguais, tudo igual. Você não tem... A única coisa que você pode fazer é olhar e te parecer se ela é ou não. Imagina que essa urna que é igualzinha, ela não é do TSE, é uma urna falsa que alguém colocou. E alguém pegou a urna do TSE e levou para casa. E está fazendo os votos lá em casa, do jeito que ele quer, e todos os eleitores foram naquela urna falsa, que visualmente ela é igualzinha, e votaram na urna errada. Nós estamos falando de uma fraude que não tem tecnologia quase nenhuma, né? Ela é só você... Já foram pegas urnas falsas em alguns lugares, não tem tecnologia, não tem que quebrar o software, quebrar a assinatura digital, quebrar a criptografia, nada. Simplesmente é uma urna que parece com a verdadeira. E a verdadeira ninguém sabe onde que está, alguém está votando nela. Bom, então, por isso que eu estou te falando, não é uma questão técnica mais, é uma questão de bom senso. Não tem uma forma do eleitor chegar na frente de um fiscal do partido e ter certeza que aquela urna é verdadeira, a não ser confiar, né? Não é que você não deva confiar nas pessoas e no próprio TSE, mas a confiança não quer dizer que você confia na honestidade, mas não confia necessariamente no conhecimento técnico para aquelas pessoas evitarem uma possível fraude, né? É igual você pegar um segredo seu e falar para alguém, né?
Tudo bem, você confia naquela pessoa, mas de repente aquela pessoa não tem o respeito pelo seu segredo igual você tem. Bom, eu queria usar duas palavras aqui que vão deixar bem claro essa situação, né? Que estão na moda as duas. Uma é fake news e outra é negacionismo. Na verdade é o seguinte, quando o TSE já usou em publicidades, em declarações, fala que a urna é 100% seguro, isso é um fake news. Nada é 100% seguro. Não existe 100% seguro. Então, é um desserviço muito grande que tem pessoas que confiam e não ficam atentas por possíveis detalhes de uma fraude, né? Outra situação que me lembra o fake news é quando o TSE fala que não houve até hoje, durante esse tempo todo, uma fraude, né? O TSE pode falar que não foi detectada uma fraude, não se tem conhecimento de uma fraude, tudo bem. Mas falar que não houve uma fraude é um fake news. Por quê? Porque a auditoria, todas as auditorias externas que feitas, elas não conseguiram provar que houve fraude, mas também não conseguiram provar que não houve fraude. Na verdade, se o próprio TSE fez alguma auditoria nesse sentido, ele deveria tornar isso público, para que técnicos externos possam analisar. Embora uma auditoria interna, ela sempre vai ser questionável. Então, se for o caso do TSE falar, não houve indício de fraude, tudo bem. Isso aí não quer dizer muita coisa. Não ter indício de fraude pode simplesmente significar que eles não conseguiram verificar nenhum indício. Não que a urna realmente é segura, né? E outra questão que eu queria levantar é do negacionismo, né, que está em moda aí, né? Na verdade, nós estamos no meio de uma pandemia e não existe informações científicas suficientes para tirar algumas conclusões. Então, começaram a analisar a questão científica de uma forma política, né? Mas nesse caso da urna eletrônica, esse problema de não imprimir o voto, de não ter como auditar, isso foi levantado há 25 anos atrás. Eu fui um dos primeiros a ter levantado isso, né? Outros também levantaram. E naquela época se discutia, né? Isso aí é cientificamente o correto, o que deve fazer, teve muito debate, né? Hoje, 25 anos depois, 2 décadas depois que vários pesquisadores e países analisaram, inclusive a urna brasileira, né, que o TSE se orgulha de mais de 80 países virem aqui ver a urna brasileira, né, e o único caso que eu sei que usou em alguma eleição uma urna brasileira foi o Paraguai, que devolveu as urnas, né, exatamente porque chegaram à conclusão que não tinha segurança necessária. Então, o que acontece? Isso aí já é um consenso científico. Não tem hoje, não estou falando que não possa ter no futuro, claro, a pesquisa está aberta para se fazer, mas não tem hoje alguma outra forma de auditar que não seja a impressão do voto. Isso já é um consenso. Então, não imprimir o voto e tentar falar que não precisa, isso é um negacionismo. Está negando a ciência, porque existem muitos estudos, muitas coisas que foram feitas e muitas análises, muitas urnas tiveram sua segurança quebrada, inclusive uma de um principal fabricante brasileiro lá nos Estados Unidos, a Dybo, exatamente para mostrar que é o único caminho hoje conhecido. Isso eu acho que é bastante importante, porque não é mais uma discussão técnica, né? É uma discussão, implementar isso ou não, se vai ser mais difícil para o TSE, é o custo da democracia. A democracia, ela tem custos. E não adianta você simplesmente ter um resultado rápido se tem dúvidas sobre aquele resultado, né? Aí eu queria fazer um comentário sobre, né, o deputado Júnior Amaral, que ele falou que ele ganhou a eleição e o pessoal questiona ele perguntar como um ganhador se ele está questionando a própria vitória dele, né?
Aí eu faço uma observação: todo perdedor de eleição que reclamou virou choro do perdedor. Ela nem é levada a sério. Eu acho que quem ganhou a eleição reclamar da falta de transparência, da falta de auditoria, é uma coisa bastante certa e legítima, porque o perdedor, infelizmente, vai parecer sempre que ele quer virar o jogo, né? Então ele fica numa situação bastante difícil de questionar, né? Como aconteceu com o Trump. O Trump foi quase marginalizado porque ele questionou e perdeu a eleição. Agora, se o Biden tivesse questionado, seria diferente, seria levado bastante a sério todos os questionamentos dele, né? Inclusive, eu li rapidamente um caso aqui antes, né, que foi me mandado pelo Amilcar Brunazzo, que a Bia conhece, que é exatamente uma auditoria lá nos Estados Unidos, que foi pedido por um candidato democrata que perdeu por muito poucos votos, e aquilo ali foi... essa auditoria foi levada a sério, foi sendo feita, e descobriram que, na verdade, a derrota desse candidato foi por muito mais votos do que aqueles poucos que ele estava tentando inverter na auditoria. Ou seja, o ganhador foi prejudicado, porque a vitória dele foi maior do que realmente tinha sido. Claro, a auditoria poderia levar, inclusive, reverter o resultado, mas não é quem perde só que tem o direito de pedir que o voto seja transparente e democrático. Isso é uma exigência da democracia, né? Bom, foi mencionado aí, né, eu gostaria de salientar a parte dessa briga pela democracia, uma coisa partidária, né? Eu não estou aqui por causa de um partido, outro partido, não estou aqui por causa de pensamento político nenhum de vocês, porque não importa. O que importa é a gente ter uma urna que garanta a intenção do eleitor seja preservada, né? Eu queria fazer também um comentário sobre essa questão do 100% seguro, né? Na verdade, para você tentar dar essa informação para o eleitor, quão confiável é a urna eletrônica, né? Só tem um caminho hoje conhecido, que é fazer um mapa de risco. O que é esse mapa de risco? As pessoas especialistas fazem um exercício mental, começam a pensar formas de atacar aquela urna e as consequências daquilo. E cria um mapa dos riscos que aquele sistema, isso não vale só para a urna eletrônica, para tudo, né, que envolve segurança, e você vai mapeando aquilo e você pode chegar num número, mesmo que não seja exato, mas dá uma noção do risco ali está correndo, né? A auditoria que o PSDB, a pseudo-auditoria que foi feita pelo PSDB, ele gerou um mapa de risco, né? Que eu fui um dos autores e o professor Clóvis do ITA foi também um dos autores desse mapa de risco. É bem interessante dar uma analisada, porque lá dá uma ideia dos riscos que tinham quando essa análise foi feita. E é um apêndice do relatório. E, na verdade, para o TSE falar que a urna dele é 99% segura, tinha que ter um mapa de risco. Se eles têm, deveriam tornar público esse mapa de risco. Márcio, eu queria só te pedir uma coisa. Eu vou devolver a palavra para o deputado Júnior Amaral, porque ele precisa se ausentar, ele já tinha um compromisso marcado, e depois a gente vai fazer outra rodada. Então, inclusive, ele pode comentar o que ele ouviu acerca do que você falou, fazer alguma pergunta, trazer algum comentário dos eleitores dele. Cabo Júnior, com você. Bia, uma das perguntas que eu mais ouço, e aí eu quero repassar a você para que você mesmo fale às pessoas que estão nos acompanhando. Querem sempre aquela temperatura, né? Qual a possibilidade? Você acha que vai? Tem clima? Beleza, e se for? Vai para todas as urnas? Vou repassar a você, Bia. Assim que eu terminar de encerrar minha participação aqui, você puder falar para a gente. Você, agora não enquanto entusiasta, né,
dessa necessidade da nossa democracia, mas como uma deputada federal que assiste os bastidores, né, do nosso Congresso. Qual o percentual de chance você acha que a gente tem de conseguir aprovar para que se execute nas eleições do ano que vem, e qual percentual aproximado a gente conseguiria fazer, né, que seja por amostragem. Mas eu queria dizer também, Bia, é sobre o presidente Bolsonaro diz muito, né, essa frase, ele resume muito bem. Não é como você pode provar que há fraudes. Não, a pergunta não é essa, é como você pode provar que não há fraudes. Né, a gente tem sempre discussões nesse sentido. E uma coisa que me chama muita atenção, Bia, eu não sou um cara muito cético, não. Eu sou um otimista por natureza. Eu quero sempre acreditar que não há fraude. Mas no momento que você se aproxima cada vez mais de tornar o voto auditável uma realidade, você percebe um empenho, no mínimo estranho, de pessoas muito importantes da nossa República. A propaganda, o marketing, esse empenho que está sendo realizado, e aí eu direciono sim para o ministro Barroso, porque ele está sendo o garoto propaganda disso tudo. Esse empenho todo me assusta. Alguma coisa pode ter, porque não é compreensível para mim que um ministro do Supremo se empenhe tanto em lutar contra a transparência do sistema eleitoral. Agora, recentemente, a exclusão de um vídeo que mostrava como funcionaria o voto auditável, que é paralelo ao sistema eletrônico, né? Essa impressão do voto ela é paralela. Então, todos esses detalhes que você sempre explica e reitera, e tem que ser até cansativo para as pessoas entenderem. Não é levar o voto para casa, não é levar o comprovante, é existir uma segunda maneira de se verificar, nesse caso, através da impressão. Então, são detalhes que você precisa ficar ali sempre, né, reiterando. Mas essa luta, esse empenho, essa dedicação é que passa a me deixar mais pessimista quanto à credibilidade do nosso sistema eleitoral. Eu te confesso que quando ingressei nesse sistema, ainda como candidato, eu não tinha tantas dúvidas como tenho agora, nas últimas semanas, por ver essas forças se empenharem tanto contra o voto auditável. E não é uma pauta do presidente Bolsonaro. Vamos parar com isso. Isso é uma pauta totalmente suprapartidária, supra-ideológica. Quem não quer maior transparência?